Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tinha perguntado para vocês lá na nossa plataforma sobre dúvidas dos conteúdos anteriores e como eu notei que não foi uma quantidade grande de alunos que responderam, né? Eu decidi fazer um vídeo sobre o resumo de todos os conteúdos que a gente já viu até agora, que foram 8 aulas no total, e fora as atividades também que a gente fez. Mas antes disso, eu queria deixar um recado aqui para vocês e alguns comentários sobre os materiais das aulas 1 até a aula 8. Então, gente, se vocês não guardaram esses arquivos das 8 aulas no celular de vocês ou no computador, não fizeram o download deles, eu peço que, se vocês puderem, copiar no caderno para a gente ter esses conteúdos todos anexados em algum lugar que vocês possam, se vocês quiserem depois consultar também, seria importante. Segunda coisa, aquela pesquisa que eu fiz com vocês, que eu pedi para vocês responderem um formulário do Google Forms, eu agradeço, que foi uma quantidade bem grande de alunos que responderam, acho que foram 55 alunos, se não me engano. Isso, foram 55. Então, eu notei, né, que vocês disseram muito que ficaram com muitas dúvidas desses conteúdos que a gente já viu. Então, eu resolvi focar mais nesses conteúdos que foram dados do que partir para a próxima matéria, sendo que vocês ficaram com alguma lacuna ali. Então, eu vou fazer esse vídeo de resumo de todas as matérias e eu peço então, por favor, que depois de vocês verem esse vídeo aqui, que vocês respondam uma atividade que eu vou colocar na plataforma, que vai ser um questionário bem parecido com esse que eu mandei para vocês do Google Forms, só que referente a esses conteúdos que a gente já viu. E a partir das respostas de vocês eu vou poder interpretar e ver aonde que vocês estão tendo mais dificuldade e, dependendo, eu faço daí algum outro material referente a esse conteúdo. Caso eu veja que vocês não estão com dúvida, que estão conseguindo seguir bem, então daí a gente pode já partir para os próximos conteúdos, tá? É esse o recado, então. Aí agora eu vou começar o vídeo de resumo para vocês. Então, o primeiro conteúdo que a gente viu, né, nessas aulas de primeiro ano, foi sobre o modelo do formato da Terra. Então, eu trouxe um apanhado histórico para vocês e depois eu falei bastante sobre o experimento de Eratóstenes, que foi que comprovou a esfericidade da Terra, e também ele conseguiu calcular a circunferência, o diâmetro e o raio da Terra através desse experimento. Então, não, eu vou ficar olhando assim pro lado porque eu tô olhando os PowerPoints, tá, para falar para vocês. Então, não dei muita bola para essa visão que eu faço aqui pro lado, tá? Então, aqui nessa linha do tempo que tá aparecendo para vocês na tela, a primeira representação de mundo que a gente tem foi de 3.000 anos antes de Cristo, onde a gente tem a Terra como se fosse num formato plano, em volta por uma parede e um domo onde se concentram as estrelas ali naquela parede. Em 500 anos antes de Cristo, ainda a gente tem uma representação plana da Terra, porém ela é dividida em 5 zonas. E em 300 a.C., o modelo de universo proposto por Aristóteles, né, foi evoluindo, né, esse modelo ao longo dos anos. Ele nos diz que a Terra está envolta por várias esferas após, no caso, no centro estaria a Terra. Após viria a esfera da água, que constituiriam os oceanos, os lagos e tudo mais, né, assim. Depois viria a esfera do ar, a esfera do fogo e as esferas planetárias, onde se concentravam todas as estrelas e os corpos celestes que a gente conseguia observar. E a última esfera, mais externa ali, ele chama da esfera do primeiro motor. O que significa esse primeiro motor? Ele acreditava que esse primeiro motor seria algo que daria movimento a todo o universo, inclusive até o próprio movimento da Terra seria causado por esse primeiro motor, né, que ele chamava de primeiro motor.
Então, em 150 anos antes de Cristo, temos já uma representação da Terra proposta pelo grego Kratos de Males, também um modelo de terra plana, onde a Terra estaria dividida em 4 porções de terra que estariam envoltas pelos oceanos, né, que a gente conhece, o que tornaria incomunicável, né, essas pessoas que vivessem nesses diferentes continentes, nessas porções de terra que eles chamavam naquela época. Então, no ano 160 depois de Cristo, Ptolomeu desenvolveu um mapa onde ele descrevia a Terra como sendo esférica e com maior precisão de detalhes desses oceanos e lagos. De 240 a 430 depois de Cristo, a gente voltou para uma visão da Terra plana ainda também e dividida entre Ásia, Europa e África, que eram as porções de terra que se conheciam até aquele momento. Então, sendo esse um mapa mundi medieval, né, daquela época. Após 1366, começaram-se as navegações para a descoberta de novas terras. Então, em uma dessas navegações, os navegadores notaram que havia um local onde não se projetavam sombras em nenhum dos objetos que eles levavam nesses navios. E o que causou espanto, né? Porque eles nunca tinham observado um fenômeno parecido com esse. Então, depois, lá em 1484, o rei de Portugal, que enviou navios para as terras que eram abaixo do Equador ali, encontraram pessoas que estavam habitando essas terras. E essa notícia acabou se espalhando, né, pelo mundo inteiro depois, e começaram a investir mais nessas navegações para se descobrirem novas terras, novas pessoas e até para motivos de exploração também que eles queriam naquela época. Então, assim, começaram as navegações, né, de 1500. Na época, o Colombo, né, que era que planejava essas navegações, ele acreditava que era impossível se realizar tal navegação porque eles acreditavam que teria uma porção onde eles chegariam com esses navios e eles não conseguiriam mais retornar, porque eles acreditavam que era como se estivesse caindo em algum abismo, alguma coisa, e depois tu não conseguiria retornar com eles na viagem de retorno, né, para aquelas terras que eles tinham saído. Então, mas mesmo assim, eles adiaram, né, essas viagens em vista dessa concepção que eles tinham. Então, após conseguirem passar, né, por essas terras, foram percebendo que o mundo era muito maior do que se esperava, né, do que se acreditava naquela época. E ao longo dos anos, esses modelos foram sofrendo aperfeiçoamentos, né, a partir das pesquisas realizadas e investidas nessa área, né, e utilizando fatos e relatos antigos sobre a forma da Terra, chegando à concepção que a gente tem hoje de modelo de Terra redonda. Claro que isso demorou muito tempo, né, para se conceber, não foi algo como, vamos pensar, a Terra é plana ou redonda? Não foi, tipo, foi um conhecimento que demorou muito tempo para se estabelecer. E eu quero falar um pouquinho para vocês também sobre um experimento que foi realizado muito tempo antes de Cristo por um filósofo chamado Erastóstenes, e ele era geógrafo também. E isso foi realizado cerca de 276 a 194 mais ou menos anos antes de Cristo. Então, esse experimento, né, que o Eratóstenes fez, ele observou que em um determinado dia do ano, assim como aqueles navegadores, que o Sol não fazia sombra em uma parte da cidade de Siena nos objetos que tinham. Eles observavam que os raios solares que atingiam a superfície da cidade de Siena atingiam essa cidade de maneira perpendicular. O que isso significa? Significa que todos os objetos, árvores, qualquer coisa que projetasse alguma sombra naquele dia e naquele horário, não projetavam essa sombra nessa cidade. Então, é isso que eu falei, né? Perpendicular. O que significa? Significa que não há nenhuma inclinação dos raios solares naquela região ali, ou seja, os raios eles chegam de maneira reta. É isso que significa
o raio ser perpendicular àquela superfície da Terra. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar para entender esse experimento é de que a distância entre o Sol e a Terra, como mostrado aqui na imagem para vocês, é uma distância muito, muito grande. Então, é cerca de 150 milhões de quilômetros. Também a gente tem que ver o tamanho da Terra em relação ao Sol. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas se o Sol tivesse esse tamanho, que está sendo mostrado aqui nessa imagem, a Terra seria desse tamanho bem pequenininho aqui que está sendo mostrado. Então, agora em relação à distância, né, entre o Sol e a Terra, eu coloquei aqui para vocês uma régua de 0 a 16 centímetros, e se cada centímetro dessa régua mostrada aqui tivesse 10 milhões de quilômetros, é uma analogia isso. Então, vamos considerar que 1 centímetro aqui é como se fossem 10 milhões de quilômetros. O Sol estaria, portanto, aqui nessa região da régua e a Terra se localizaria nessa outra região aqui. Então, portanto, é uma distância muito grande. Então, agora vejamos por que os raios chegam retos na Terra, né? O Sol, ele emite luz em todas as direções, tá? Então, se a gente aumentar essa imagem aqui, a gente veria a seguinte representação. Em um dia, Eratóstenes percebeu que na cidade de Siena, nenhuma sombra se projetava no chão. Mas ele pediu que outra pessoa fosse numa cidade próxima ali, que era a cidade de Alexandria, e essa pessoa verificou que nesse mesmo instante, nesse mesmo dia e nesse mesmo horário, havia uma sombra que era projetada nessa vareta que havia sido colocada em Alexandria. Então, 2 estacas foram colocadas, uma na cidade de Siena e outra na cidade de Alexandria, e observadas ao mesmo instante, no mesmo dia, no mesmo horário, para verificar se essas estacas iriam projetar alguma sombra ou não. Então, isso aconteceu, né? Por quê? Porque os raios solares que chegavam em Siena, eles não tinham nenhuma angulação em relação àquela vareta que estava cravada ali no chão. Já em Alexandria, tinha essa inclinação, e agora a gente vai ver o porquê disso. Se a Terra fosse plana, dessa maneira como ele mostra ali, não haveriam sombras nas 2 estacas, ou se houvesse sombra, essas sombras possuiriam tamanhos iguais, tá? E o que não se pode observar no mundo inteiro hoje, né? Inclusive, esse experimento, ele, se não me engano, ele foi feito no ano passado em diversas regiões do mundo, onde várias pessoas colocaram estacas e mediram a sombra que essa estaca formava e verificaram que realmente, né, a sombra é diferente em diversos lugares do mundo. Se a gente muda de uma região, a gente vai ver que a sombra possui um comprimento. Se a gente colocar, por exemplo, num lugar onde naquele dia o Sol ele tem uma inclinação maior, a gente vai conseguir uma sombra maior. Se o raio solar chega numa direção perpendicular ali na Terra, então a sombra vai ser cada vez menor. Então, a partir desse experimento, Eratóstenes também conseguiu calcular o tamanho da circunferência, o diâmetro e o raio da Terra. Vamos relembrar então o que é uma circunferência. Se vocês ainda não viram, então vamos conhecer o que é. A circunferência é a fronteira de um círculo, como se fosse o tamanho dessa fronteira, como mostrado aqui na foto. Já o diâmetro é o tamanho que se dá se a gente colocasse uma reta que passa pelo centro, né, desse círculo e que toque os 2 pontos da circunferência. E o raio seria essa distância do centro da circunferência, né, do centro do círculo, até um ponto por onde passa aquela circunferência. A gente diz também que o raio é o diâmetro, a metade do diâmetro, né? Então, outra propriedade importante que já se tinha conhecimento naquela época do Eratóstenes é que 2 retas que são paralelas, como mostradas aqui nessa figura, atravessadas por outra reta, possuirão esses 2 ângulos mostrados ali na figura iguais. Mas qual relação isso tudo tem, né, com esse experimento, tipo raio, diâmetro, circunferência e esses ângulos? Então, vejamos a seguinte imagem aqui.
dos raios que vêm do Sol interagindo com aquelas estacas que foram cravadas na cidade de Siena e de Alexandria. Imaginando que essas estacas estivessem sendo cravadas ali na Terra, né? E imaginando que ao longo dessas estacas a gente projetasse elas até o centro da Terra. Lembrando da propriedade que a gente acabou de ver sobre os ângulos serem iguais naquelas duas retas paralelas que são cortadas por uma outra reta. Eratóstenes, então, utilizou uma relação de triângulos retângulos, que vocês vão aprender em matemática, se não me engano, para calcular o valor desse ângulo. Sabendo a medida da sombra que era projetada pela vareta e o tamanho daquela vareta, ele chegou a um valor de 7,2 graus mais ou menos. Assim, o ângulo de curvatura entre as cidades de Siena e Alexandria era de 7,2 graus. E a distância entre uma cidade e outra também já era conhecida naquela época, que era cerca de 800 quilômetros. Agora, sabemos o valor então de um pedacinho daquela circunferência da Terra, que são esses 800 quilômetros. Se a gente fizer uma relação, a gente sabe que um círculo, caso vocês não saibam, então agora vocês vão saber, o círculo ele possui 360 graus em sua totalidade. Portanto, se a gente aplicar uma regra de 3, a gente vai descobrir quanto que daqueles... A gente sabe que 7,2 graus equivalem a 800 quilômetros. E a gente quer saber nos 360 quilômetros quanto que vai dar aquela toda a circunferência da Terra. Então, na regra que colocamos, então, os 7,2 graus são equivalentes aos 800 quilômetros e a gente quer saber quantos quilômetros são 360 graus. Fazendo aquela multiplicação em x, então, a gente vai pegar os 7,2 graus, multiplicar pelo x e os 800 por 360. E aí que vai nos gerar essa equação aqui, que é o 7,2 vezes x igual a 360 vezes 800. Portanto, eu fiz ali 360 vezes 800, resultando em 288.000 igual a 7,2x. A gente quer deixar aquele x ali sozinho, né? Porque a gente quer descobrir o valor dele. Então, o 7,2 que está nos atrapalhando, a gente vai pegar e vai passar para o outro lado da equação. Quando a gente passa um número para o outro lado da equação, ele vai fazendo a operação inversa dele, que é a divisão, né? No outro lado ele está multiplicando, então ele vai para o outro lado dividindo. Então, ficaria os 288.000 dividido por 7,2, resultando numa circunferência de 40.000 quilômetros. Se a gente comparar com o atual valor que a gente tem para a circunferência da Terra, que é um valor depois de muita tecnologia, né, que se alcançou, a gente vê que é um valor muito aproximado do atual. O valor atual é 40.075 quilômetros. Se vocês pesquisarem ali no Google o tamanho da circunferência da Terra, vai aparecer esse valor. Então, certo. Agora a gente sabe o valor da circunferência da Terra e a gente quer também calcular o raio e o diâmetro. A gente tem essa relação que nos dá que a circunferência de um círculo é igual a 2 multiplicado pelo número π, que é aquele número que é 3,1415 e lá vai, vezes r, que é o raio da Terra. Essa equação, então, que a gente está vendo aqui na tela, ela relaciona a circunferência e o raio. Como a gente já sabe o valor da circunferência, que é 40.000 quilômetros ali, que a gente conseguiu obter, basta a gente substituir nessa fórmula e a gente vai encontrar o raio da Terra. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar os 40.000, colocar no valor do C, igualar a equação, 2 vezes π, vezes r. R é o que a gente quer descobrir, que é o raio. Então, a gente coloca ali 40.000 igual a 2 vezes 3,14 vezes r.
Eu optei ali por multiplicar o 2 por 3,14 primeiro, mas se vocês quiserem fazer de outro jeito, não tem problema também. Então, multiplicando 2 por 3,14, a gente vai chegar a 6,28, igual a 40 mil. E a gente quer descobrir aquele R, então a gente tem que deixar ele sozinho, vamos isolar ele. Quando eu digo que a gente passa para o outro lado um número, ele vai fazendo a operação inversa, o que na real significa é que eu vou dar uma dica aqui para vocês. A gente tem o 6,28 desse lado, né? E a gente quer tirar ele dali. Como é que a gente pode fazer isso? Se eu pegar o 6,28 e dividir ele por 6,28, vai dar o número 1. 1 vezes R, que é o nosso raio, é igual a R. Daí a gente tem aqui o 6,28 dividido por 6,28, a gente pode cortar, né, porque isso aqui vai dar o resultado de 1, e 1 vezes R é R. Como nesse lado aqui da equação é o dividir por 6,28, do outro lado eu também tenho que fazer essa coisa, porque esse sinal de igual aqui significa igualdade. Então, daí a gente fica com R igual a 40 mil dividido por 6,28, resultando em 6.369,43 quilômetros. Esse seria o raio da Terra, né, através da medida de circunferência que a gente obteve do experimento de Eratóstenes. Se a gente comparar com o valor do raio da Terra pesquisado pelo Google, a gente vai ver que é um valor bem semelhante. Agora, se a gente quiser descobrir o diâmetro da Terra, basta a gente usar aquela relação que a gente tem que o diâmetro é igual a 2 vezes o tamanho do raio. Então, se a gente substituir aqui o valor que a gente encontrou do raio, que foi 6.369,43, a gente multiplica ele por 2 e vai encontrar o diâmetro da Terra, que é bem semelhante também com o valor que a gente pesquisa ali pelo Google. Então, pessoal, agora eu resolvi fazer para vocês a explicação do exercício 5, porque os outros exercícios anteriores dessa primeira atividade, eles são bem teóricos e eu acredito que com a visualização desse vídeo, vocês já consigam responder eles. Então, eu vou resolver esse aqui porque ele exige um pouquinho mais de matemática, um pouquinho mais de cálculo, que é algo mais abstrato. Então, eu vou fazer o passo a passo aqui para vocês, tá? Então, pessoal, ali o exercício 5, ele pede para vocês imaginarem que vocês são um astronauta e foram mandados para o planeta Marte, onde lá vocês fizeram esse mesmo experimento que o Eratóstenes fez aqui na Terra. Daí, diz ali, tu colocou 2 estacas em diferentes locais do planeta e viu que para o ângulo de curvatura, eu vou fazer um desenho aqui, tá? Eu vou fazer o desenho do planeta. Sempre, pessoal, que vocês forem fazer algum exercício, eu sugiro que, sei lá, se vocês quiserem fazer um desenho, acho que facilita bastante a interpretação do exercício. Ele diz que para as 2 estacas, né, que foram colocadas aqui, nesse ângulo de curvatura de 7,2 graus, tinha uma distância que foi medida lá de 427 quilômetros, tá? E aí é para encontrar a circunferência do planeta, o raio e o diâmetro em metros. E para comparar com as medidas do Google. Então, primeiro a gente vai fazer a circunferência, tá, gente? Vou colocar aqui. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa que eu já mostrei para vocês ali no vídeo. A gente vai pegar os 427 quilômetros, vai fazer uma regra de 3, dizer que esses 427 quilômetros equivalem a 7,2 graus desse círculo aqui. Como o círculo ele tem 360 graus, a gente quer saber o quanto que isso equivale em quilômetros. Daí a gente vai fazer aquela multiplicação, né, da regra de 3, multiplicação cruzada. Vai pegar o x vezes 7,2x igual a 427 vezes 360. Fazendo isso aqui na nossa calculadora,
Ó, vai nos dar ali um valor de 153.720, igual a 7,2x. Agora a gente vai fazer aquela mesma coisa que fez também lá na resolução da circunferência da Terra. Eu quero tirar esse 7,2 daqui. Então eu vou dividir ele por 7,2 também. Mas lá do outro lado, como aqui a gente tem o sinal de igual, a gente também tem que fazer a mesma coisa. Então eu vou dividir aquele lado por 7,2 também. Aí agora a gente consegue cortar esse 7,2 com 7,2, ficando aqui com um x. Aí basta dividir os 153.720 por 7,2, achando um valor de 21.350 quilômetros, tá? Agora a gente vai comparar com o valor que a gente acha lá no Google. Vou pesquisar aqui. Circunferência de Marte. Olha ali, a gente achou um valor de 21.344 quilômetros no Google. Bem semelhante aqui, ainda tem algum errinho, mas é por causa das medidas que a gente usou aqui. Beleza, agora vamos ver a segunda parte do exercício. Ele pede para fazer... Isso, ele quer o valor em metros, né? Então, a gente tem que transformar esses quilômetros em metros. Também, como a gente sabe que 1 quilômetro tem 1.000 metros, basta a gente multiplicar isso aqui por 1.000. Mas eu vou fazer do jeito mais devagar para vocês entenderem bem o que significa isso. Então, 1 quilômetro possui 1.000 metros, né? E a gente quer transformar isso daqui em metros. Então, eu vou botar aqui do lado do quilômetro, porque essa medida ela está em quilômetros. E aqui no metro eu vou botar x, ó, que é a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, vamos multiplicar cruzado também. X vezes 1 é x, né? 21.350 vezes 1.000 vai dar 2.135.000 redondo. Isso aqui é em metros, tá? Então, essa daqui é a medida da circunferência do planeta Marte lá, que vocês foram, em metros. Agora, a gente vai fazer o raio. Vou colocar aqui agora raio. Deixa eu circular aqui. Deu. Pra gente fazer o raio, a gente vai usar aquela outra relação também que a gente já tinha usado, que é a circunferência igual a 2 vezes o número π, que é aquele número 3,14, né? Uma constante, ele nunca muda, vezes o valor do raio. Então, a circunferência a gente achou aqui, né? Já vou botar em metros, porque como a gente quer usar o valor em metros, né? Então, vou botar 2.135.000. Por que eu botei esse pontinho aqui, gente? Geralmente, na matemática, a gente usa isso. A cada 3 casas pra cá, a gente coloca um ponto, ó. 1, 2, 3, um ponto. 1, 2, 3, um ponto. Só pra gente não se confundir quando for falar um número. 2.135.000, que é o C, vai ser igual a 2 vezes π, o π é 3,14, né? Vezes o raio aqui. O raio é o que a gente não sabe, é o que a gente quer descobrir. Então, vamos multiplicar o 2 por 3,14. Vai dar lá o nosso 6,28 vezes R igual a 2.135.000. E agora vamos, né, deixar o nosso R sozinho. Vamos dividir esse 6,28 por ele mesmo, que vai dar 1. Só que aqui desse lado também vamos fazer isso, por causa do sinal de igualdade. Então, vamos lá. Cortando esses dois, a gente vai ter R igual a 2.135.000 dividido por 6,28. Isso vai dar 339.968,1. Vou deixar assim, tá? Agora vamos comparar com o valor que a gente acha na internet ali no Google. Raio de Marte.
Ó, ali tá 3.389,5. 3.389,5 quilômetros. Como a gente está usando o resultado em metros, a gente multiplica por 1.000, né? Daí vai dar 339.968,1. Beleza. Agora a gente vai achar o diâmetro. O diâmetro é mais simples, né? É só a gente pegar o nosso raio, pega o raio e multiplica por 2. A gente vai ter o nosso diâmetro, né? Então, vamos pegar esse valor aqui e fazer vezes 2. 2 vezes 339.968,1. Diâmetro vai dar 2 vezes aquilo ali. Vai dar 679.936,2 metros. Isso aí. Se a gente comparar também lá com o valor no Google, vai dar um valor bem semelhante. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai partir para a nossa próxima aula. Vamos para o resumo da nossa próxima aula, que é sobre o Newton. Então, o Newton ele foi um físico inglês. Ele nasceu no dia 25 de dezembro de 1642, no dia do Natal, né? Na Inglaterra, e nesse período o país estava passando por uma revolução civil. Essa revolução durou por 7 anos, onde o parlamento assumiu o poder do país. Portanto, o Newton ele nasceu nesse contexto, né, de guerra lá, onde estava passando por esse momento. Ele nasceu também prematuro e ele era uma criança destinada à morte, né, antes do seu nascimento. E o seu pai também havia morrido, portanto ele não teve a presença do pai biológico na criação dele, só um padrasto que ele tinha. A mãe dele, portanto, teve ele sozinha, né? Mas após um tempo ela se casou com um diretor de uma paróquia que era próxima à casa onde eles viviam. A mãe dele estava preocupada com o futuro financeiro, né, deles, porque ela era mãe solteira e eles não tinham muitos recursos. E antes dele completar 3 anos de idade, ele foi deixado com seus avós, né? Ele ficou um tempo morando com os avós dele e ficou por 8 anos sem ver a mãe. E ela mandou para viver com os avós porque eles tinham mais condições financeiras de criar ele naquela época. Aí, quando a mãe se casou com esse padrasto, ele faleceu após um tempo e Newton então retornou a viver com a mãe dele, que agora estava mais estabilizada financeiramente, né? A sua mãe também incentivava muito ele a estudar e colocou ele numa escola boa daquela época. Contudo, Newton sempre foi muito introvertido e ele não era uma pessoa que fazia muitas amizades, assim, mas ele sempre se destacava muito nos estudos. E ele viveu também, naquela época, como um dono de uma farmácia, onde ele começou a despertar interesse por misturas de poções e livros que esse dono dessa farmácia fornecia para ele. Então, eu já falei, né, que ele era muito antissocial e por ele ser muito solitário, ele se dedicou muito às atividades que ele tinha na época e ele se tornou um dos melhores alunos da escola onde ele estudava. Quando ele completou 17 anos, a mãe dele chamou ele, né, para retornar para casa, onde ele tomaria conta da fazenda que eles viviam, mas um professor que ele conhecia convenceu a mãe dele de que o Newton tinha que se candidatar à universidade, né? Então, em 1660, ele foi aceito na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, ali naquela fotinha ali mostrando como é a universidade hoje. E nessa época, Newton ele não tinha mais os apoios financeiros da mãe dele, assim, ele tinha que trabalhar, né, para poder se sustentar nesse período que ele estava fazendo esse curso lá na universidade. E ele gostava muito de ler e começou a estudar a mecânica de René Descartes. E conversou com um professor de matemática da universidade que ele estudava, e esse professor indicou alguns estudos para ele. Então, nesses estudos estavam as ideias de Galileu sobre o movimento e gravidade. E Newton começou a gostar muito de estudar aquilo ali. E também ele se apaixonou pela matemática que o Galileu trazia através dessa descrição do movimento e o que era a gravidade.
E aí, em 1664, Newton recebeu o diploma da universidade e uma bolsa de estudos para continuar estudando nessa universidade também. Contudo, no ano seguinte houve um acontecimento, né, determinante para esses estudos de Newton, a chamada peste bubônica, que foi uma pandemia mais devastadora da história da humanidade. Ela matou cerca de 75 a 200 milhões de pessoas no mundo inteiro naquela época. A peste foi gerada por uma bactéria que causava febre, dores no corpo, calafrios, fraquezas, convulsões e entre outros sintomas, levando até em casos graves a pessoa à morte. Né? Então, nesse período, Newton ficou por 18 meses em sua casa sem sair, porque a universidade havia fechado, tinham feito uma quarentena também naquela época, muito semelhante com o que a gente está passando agora. E ele aproveitou esse período para estudar e acabou fazendo avanços revolucionários nos campos da matemática e da ótica. E aí ele iniciou a trabalhar em sua maior contribuição da ciência, que foram as leis da gravitação, né, que ele formulou depois. Então a mecânica newtoniana ela faz parte da física clássica, que explica os movimentos de corpos que são macroscópicos em nosso universo. Quando eu falo macroscópicos, significa que são corpos grandes, como por exemplo carros, bolas, pessoas, planetas, estrelas, etc. Coisas que são macroscopicamente a gente consegue visualizar aquilo. Na mecânica de coisas muito pequenas, a gente utiliza a mecânica quântica para estudar o movimento de átomos, partículas subatômicas, coisas que a gente não consegue enxergar no mundo macro. Então, tem a mecânica clássica, que explica o movimento desses corpos que são macroscópicos, a mecânica quântica, que explica o movimento de coisas muito pequenas, e também tem a mecânica relativística, a qual a gente não vai entrar muito em detalhe, né, nesse momento, a gente vai deixar para mais tarde, mas ela estuda também fenômenos ligados ao universo como um todo, como o movimento dos astros, a atração gravitacional de planetas, velocidade da luz e etc. Por enquanto, a gente vai focar na mecânica clássica, que foi proposta por Newton, mas não quer dizer que a gente vai estudar mais tarde as outras, a mecânica quântica e a relatividade também. Então, na mecânica newtoniana, ela é uma das maneiras de a gente estudar a realidade que a gente vive, né? No caso, a realidade do mundo que nos cerca, do mundo macroscópico. Então, a gente vai começar com as leis de Newton. As leis de Newton são um conjunto de leis que descrevem a dinâmica de corpos, ou seja, o que causa o movimento, o que causa o repouso e entre outras questões. Então, a gente vai começar a entender o raciocínio que Galileu e Newton tiveram ao longo do tempo. E a primeira pergunta que eles começaram a se questionar era: o que faz um corpo se manter em movimento? E por que eles param de se mover após um tempo? Agora eu vou dar uma situação para vocês pensarem. Vocês já notaram que após passarem cera em um piso, ele fica mais escorregadio do que antes? Quem é que nunca tentou escorregar em um piso muito liso? Outro exemplo seria quando o chão está um pouco molhado e a gente passa por ali e parece que ele fica mais escorregadio. Vocês já pararam para se perguntar por que isso acontece? Por que quando o chão não está molhado ou com cera, a gente não escorrega também? Isso acontece porque as superfícies das coisas não são lisas. Na verdade, elas apresentam uma estrutura que é rugosa e a gente chama isso de rugosidade. Como a gente pode ver as rugosidades dessas estruturas através das imagens de microscópios. Ali a gente tem uma imagem de uma madeira e do lado é a imagem que foi tirada de um microscópio quando a gente aproximou muito a estrutura daquele material. Como a gente pode ver, elas não são completamente lisas. E quando a gente retornar às nossas aulas também presenciais, a gente pode ir num laboratório e pegar alguns objetos e colocar no microscópio para a gente ver que realmente essas estruturas que parecem ser lisas, na verdade elas têm essas rugosidades. Se a gente colocar água em alguma dessas superfícies, ou a cera mesmo, ela vai tapar um pouco dessas rugosidades, preenchendo esses espaços, tornando essa superfície mais lisa, assim como está mostrado aqui nesse exemplo. Agora, tem outra pergunta que a gente tem que se fazer.
E se existisse uma superfície que fosse extremamente lisa, sem contato nenhum com ranhuras, e a gente tentasse escorregar algum objeto nela, o que aconteceria? Se isso fosse possível, o objeto iria continuar andando para sempre, isso mesmo. O que faz com que os objetos parem de se mover é uma força que é contrária ao movimento ocasionada por aquelas ranhuras que tem nesses objetos. Portanto, se não existem essas ranhuras, o corpo iria continuar andando para sempre. E aí que vem o enunciado da nossa primeira lei de Newton, que é também chamada de lei da inércia. Se o corpo estiver parado ou em movimento reto e com velocidade sempre igual, ele permanecerá nesse estado. Mas se ele sofrer uma força que seja resultante, não nula, em repouso ou em movimento, né, ele vai modificar esse estado. Agora a gente vai ver dois conceitos importantes, né, para a gente entender essa lei de Newton, que são os conceitos de força e de força resultante. Então, a força nada mais é do que uma aceleração que o objeto adquire. Por exemplo, vamos pensar no seguinte exemplo. Se um objeto está parado e ele sofre uma força, né, ele vai passar a se mover depois de sofrer essa força, adquirindo uma certa aceleração. E a força resultante é a soma de todas as forças que vão atuar nesse objeto. No exemplo aqui, a gente tem duas pessoas que estão puxando um carrinho, né, em direções opostas, cada um com uma força de 50 newtons mostrada ali. Se a gente fizer a soma de todas essas forças que atuam ali naquele carrinho, uma delas vai possuir o sinal negativo, pois essa força, né, ela tem a direção diferente da outra. Então, a gente tem que assumir que uma delas vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Então, a gente pode assumir que qualquer um desses lados vai ser o negativo ou positivo, tá? Nesse caso, a soma das forças que atuam nesse carrinho vai ser igual a zero. Portanto, ele não vai alterar o estado dele, ele vai continuar permanecendo parado, de acordo com a primeira lei de Newton. Mas se uma dessas forças for maior que a outra, o que vai acontecer nesse carrinho? Aqui nessa situação, a gente vai ter que a força resultante não vai mais ser zero. Portanto, o estado do carrinho vai ser modificado, fazendo ele andar para o lado de onde a força for maior, né? O último exemplo é quando a gente tem um corpo em movimento retilíneo e constante. O retilíneo significa em linha reta, né? Algo que está se movendo em linha reta. E constante significa que não tem alteração dessa velocidade. Gente, quando algo é constante, quer dizer que aquela coisa ela não se altera, tá? Ou seja, a velocidade sempre vai ser a mesma, portanto, não é um movimento que é acelerado. Quando a gente tem aceleração, essa velocidade ela vai se modificar. Caso esse corpo ele já esteja em movimento e nenhuma força haja sobre ele, ele vai continuar permanecendo, né, no estado que ele estava. Então, se ele está em movimento, retilíneo e uniforme, e nenhuma força atuar sobre ele, ele continuará andando, como nesse exemplo aqui. Mas caso esse corpo sofra alguma força que não é nula em seu movimento, ele vai alterar o seu estado, como no exemplo onde a gente observa esse carro andando com uma certa velocidade e ao serem acionados os freios é feita uma força aonde essa roda ela começa a parar desacelerando o carro, alterando o estado de movimento que ele tinha antes. Bom, pessoal, então é isso. Finalizamos essa primeira parte do conteúdo da primeira lei de Newton. Agora, em relação aos exercícios, eu não vou fazer nenhum aqui, porque eles são bem simples e bem semelhantes aos exemplos que eu dei já aqui nesse vídeo. E como já tem lá na nossa pasta a correção de todos eles, eu não vou ficar me repetindo. Bom, pessoal, espero que esse vídeo ajude vocês para a gente poder seguir para os próximos conteúdos, que vão ficar um pouquinho mais complexos, assim, mas a gente vai indo devagar e acompanhando o raciocínio de vocês, tá? Agora, respondam ao questionário que eu já postei ali em atividades. Para vocês responderem ele, vocês cliquem em atividades e depois cliquem ali no documento que é o questionário, certo? Um abração e até a próxima aula.